Mas hoje nós vamos estar conhecendo um pouquinho de Joquebede. Joquebede, o tema da nossa mensagem, Joquebede, mãe com situação desesperadora. Então, você mesmo sentado, vamos estar orando, fale agora com o Papai do Céu, pede para Ele tocar em você. Talvez você que é homem pode pensar, não, mas é uma mensagem para a mãe. Não, para você também. Isso é importante. O seu papel é muitíssimo, muitíssimo importante dentro do lar. Senhor, fala conosco. Espírito Santo tem a liberdade. O Senhor é o dono das nossas vidas. E nós abrimos os nossos ouvidos e os nossos corações para sermos ministrados pelo Senhor. Tenha liberdade, Espírito Santo. Nós somos seu povo, em nome de Jesus. Amém. O tema Joquebede, mãe com situação desesperadora. Gente, existem tantas mães assim. Tantas mães. E leia comigo aí, está no telão, Êxodo capítulo 2, de 1 a 10. Diz o seguinte: foi um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino é um dos hebreus. Então disse a sua mãe, a filha de Faraó. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta chamou de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Ainda mais 2 versículos, Êxodo 6:20, diz: Arão tomou por mulher Joquebede, sua tia, e ela lhe deu à luz a Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137. Números 26:59. A mulher de Arão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. Teve ela de Arão e a Moisés e a Miriam, irmã deles. Amém. Gente, Joquebede foi uma das mulheres que me inspirou muito na Bíblia, principalmente quando eu precisei de dar continuidade a criar os meus filhos sozinha. Então, até no livro que eu escrevi, junto com meu filho, eu coloco a Joquebede como um exemplo, né, que eu segui. Então, Joquebede, para mim, é uma figura muito importante. Foi uma personagem muito importante na Bíblia que eu seguia e eu declarava: eu sou a Joquebede, mãe de Moisés, mãe de Arão, mãe de Miriam. Então, quantas vezes eu chorava e acreditando e declarando a palavra, quando eu precisei tanto de dar continuidade na criação. Muito bem, gente, Joquebede no hebraico significa glória de Deus. Ou seja,
pode ser Deus sendo glorificado através da pessoa dela. Então, pode ser você, mulher, sendo a fulana de tal, a pastora Andresa, ela é uma bênção, mulher íntegra. Então, quando alguém fala sobre isso, está dizendo o quê? Que essa pessoa está glorificando a Deus, representando Deus. Então, Joquebede representa isso, glória de Deus. Vamos ver quem era Joquebede. Joquebede era filha de Levi. Ela era neta de Jacó e também de Lia. Outra coisa importante, Joquebede ela nasceu no Egito, no período que os israelitas estavam sob a escravidão. Então, era um período muito difícil. Imagina, o momento é difícil. Eles estavam escravizados, o povo de Israel. Aí nasce Joquebede, aonde os seus avós, bisavós, os seus pais já eram escravizados. Você já pensou aquele momento difícil, que o tempo está difícil e a pessoa engravida, como foi no tempo da pandemia? Era um perigo quando a mulher engravidava? Pois é. Então, nesse período tão difícil, a mãe de Joquebede engravida dela, para dar o quê? Continuidade, sendo uma escrava no Egito. Então, não foi fácil para ela. Mas não parou aí. A menina cresceu, casou com Arão. Quem era Arão? Arão era sobrinho dela. Ele também era da descendência de Levi. Naquele tempo, podia casar com um parente próximo. Então, ela achou de casar, mesmo a situação difícil, construiu, vamos continuar nessa linha, escravizados no Egito. Mas também não parou aí. Juntos, os dois casados, tiveram os 3 filhos. Tiveram a Miriam, depois Arão, e esses meninos continuaram debaixo dessa escravidão. E o pior, quando o rei decretou, aquela lei de matar todos os primogênitos do povo de Israel, porque o povo estava crescendo muito. O povo de Israel se multiplicava, crescia, expandia. E eles, com medo, porque poderia perder, se eles entrassem numa guerra, poderia perder. Então, ele fez esse decreto de matar todos os meninos que nascessem do sexo masculino e também de 2 anos para baixo. Aí, Arão, e Joquebede eles saíram grávidos do Moisés. Meu Deus! Agora, pensa no coração dessa mãe, nesse momento difícil, um momento desesperador, aonde as mamães choravam tanto por ver os filhos sendo tomados, sendo jogados no rio Nilo. Quantas mães chorando desesperadamente. Nasce Moisés. Não sei que truque, que estratégia Joquebede usava para esconder aquela criança, para que eles não ouvissem o choro daquela criança. Não sei se era em buraco, que projetou algum local para essa criança, ou na hora que a criança ia chorar, ela botava logo para mamar. Eu fico pensando, será se nesse momento ela não usava, vem cá, Miriam, pega o pandeiro aí, minha filha, vamos dançar, e o pessoal pensa que a gente está dançando, para acalentar a criança? Não sei. Mas uma coisa, a Bíblia diz que ela escondeu por 3 meses. E não é fácil. Imaginou? 3 meses conseguir esconder a criança para que as pessoas não ouvissem o choro. Mas ela fez isso. Depois de 3 meses, ela não pôde mais, como nós vimos na leitura, ela não pôde mais esconder. O que é que ela fez? Ela teve uma estratégia. Ela foi uma mulher estrategista. Então, queridos, vamos ver aqui algumas virtudes de Joquebede nessa situação desesperadora.
Primeira atitude dela é que ela foi uma mulher corajosa. Gente, ela enfrentou o decreto da morte, ela enfrentou o decreto que o rei tinha feito para matar os pequeninos. Ela enfrentou isso para proteger o seu recém-nascido, arriscando a própria vida. Porque o que ela fez era extremamente arriscado. A Bíblia diz em Êxodo 2:2 que a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Então, veja só, aqui ela teve coragem. Nós, mães, temos que ter coragem muitas vezes. Nós, mães, temos que enfrentar mesmo. Eu posso lembrar de um exemplo de uma tia minha. Ela teve uma coragem muito grande de entrar no fogo. Um fogo. A filha dela, com os netos, 4 crianças, foram tirar combustível. Naquele tempo, no interior, no carote, de 60 litros, mas não era cheio, a criança levou uma lamparina. Na hora que virou, derramou toda aquele óleo, eles escorregando, incendiando, todos sendo incendiados. A mãe escuta os gritos e entrou no fogo também. Puxaram ela voltou, entrou de novo. Ficou 2 meses na UTI. E aquelas crianças todas morreram. Mas o que nós podemos ver é a coragem dessa mãe. Nem que eu morra, eu não abro mão do meu filho. Nem que eu morra, mas eu entro nesse fogo. É o amor de mãe. O amor de mãe não tem outro que compare. Então, queridos, ela foi muito corajosa. Ela fez isso. Billy Graham fala que a mulher que conhece a sua fonte nunca se curva ao medo. Ela permanece de pé. E é verdade. E nossa fonte é o Senhor. Nós temos que colocar, mães, a nossa fé no Senhor. E não se curvar a medo. Porque o medo, ele traz tormentos. Outra virtude daquela mulher, Joquebede, daquela situação desesperadora, ela foi muito amorosa. Joquebede, ela demonstrou amor profundo e sacrificial pelo seu filho. Principalmente ao fazer para garantir, fazer tudo para garantir a sobrevivência do seu filho. Ela fez de tudo. Veja só, e não só do filho que ela fez, mas ela também salvou uma nação. Não foi só o filho dela, uma nação também foi protegida, foi salva, foi liberta. Porque quando uma criança morre, ou alguma pessoa mata, não só matou uma criança, mas uma nação, um povo. Aqui, Joquebede, ela fez isso, ela foi tão amorosa. Mesmo nesse momento desesperador, ela não teve medo. Nem que eu morra, mas eu não abro mão do meu filho. Mamães, nós também temos que ser amorosas com nossos filhos. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que o amor, ele tudo sofre, ele tudo espera, ele tudo suporta, tudo crê. A mãe crê. Alguém pode dizer, seu filho não presta, pode não prestar para você, mas para mim ele presta. Seu filho não quer nada, você pode achar isso, mas eu creio que meu filho vai ser um homem de Deus. A mãe tem que crer. A mãe tem que ser essa mãe amorosa. A mãe amorosa é aquela também, quando você chega em casa cansada, passou um dia de trabalho, os filhos querem um abraço. Mamãe, conta uma coisa, e aquela mãe diga, amor. Ouve, não dá grito, sai daqui, menino. Me deixa, para de perturbar. A criança já sai assustada. Mãe amorosa faz isso. Está cansada? Fale que a mamãe vai te ouvir. Escuta. Às vezes é besteirinha, mas para ele é importante.
Pode ser besteira para você, mas para ele é importante. Isso marca tanto quando você para e olha na bitola do olho dele. Mãe amorosa é aquela que disciplina o filho. E quando termina, sente aqui. Mamãe fez isso só porque te ama. Mamãe quer ver você bem. Mamãe quer sua melhor amiga. Então isso é importante. Não esqueça que a Bíblia diz, Romanos 5:5, que Deus já derramou através do Espírito Santo o amor no seu coração. Nós somos cheias do amor de Deus. Somos pessoas cheias do amor de Deus, porque Ele já derramou. Tome posse dessas verdades. Deus me dê amor. Não, você já tem. Você não tem o Espírito Santo? A Bíblia diz que o Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade e segue uma relação de 5 frutos. Então você já tem tudo. Só é você utilizar de acordo com a necessidade. Outra virtude de Joquebede, naquela situação desesperadora, ela foi uma mulher sábia e estratégica. Quando ela viu que não era mais possível esconder o menino, ela preparou um cesto. Lá no norte eu entendo muito bem o que é cesto, né? Porque fazem muito Jamanchim, carreguei muito esses meninos em Jamanchim, gente. O irmão que está aqui, o Marcos, sabe muito bem, porque ele é do norte. Carreguei muito meus meninos em Jamanchim. É um instrumento, não é um instrumento que dá, mas ele é usado, é um cesto que bota, feito de cipó grosso. Aí a gente coloca nas costas o menino, aí amarrado lá, e a gente trança aqui, engancha aqui as pontinhas e vai embora, andando quilômetros. Eu andava quilômetros com meus meninos para visitar as igrejas, abrir igrejas. E, às vezes, quando eu já tinha a menina, botava um no cesto, no jamanchim, e o outro no pescoço. Sabe? Ia embora. Mas com esse objetivo de entender e ensinar para os filhos que eles não são empecilho. Gente, mamãe, nossos filhos não são empecilho. Eu não vou para a igreja por causa do meu filho. Leve seu filho. Eu não vou fazer isso por causa do meu filho. Leve seu filho. Meus filhos nunca impediram de eu abrir igrejas. Meus filhos, por que eles estão dando continuidade? Porque eles foram ensinados. Mães, isso é importante. Ela foi estrategista. Ela pegou o betume, ela pegou o piche, que é usado, gente, para calafetar canoas e barcos de madeiras. Lá no norte, andamos muito de barco. Trabalhávamos muito no barco para abrir nas igrejas. Então, o nosso era de ferro revestido de alumínio, o da igreja. Mas esse produto de betume e piche era colocado para calafetar os barcos de madeira e as canoas para que não afundem, não entre água. Então, ela fez isso. Ali, depois, ela preparou bonitinho, botou uns paninhos, forrou, botou aquela criança e disse, vá com Deus, meu filho. Deus tem um propósito na sua vida. E ela colocou aquele menino, ela não colocou aquele menino na mão do rei Faraó para a morte. Ela colocou naquele momento, aquele menino nas mãos de Deus para a vida. Foi isso que ela fez. Mulher sábia. A Bíblia diz, queridas, em Provérbio 31:26, que a mulher sábia, a mulher virtuosa, ela fala com sabedoria. E a instrução está nos seus lábios. Então, você é essa mulher sábia que fala com sabedoria, fala para edificar, para dar alegria aos seus filhos, para dar ânimo, para dar coragem para eles. E também no seu lar, para o seu marido também. Aquela mulher, nesse momento de desespero, ela não baixou a cabeça perante os problemas. Ela baixou a cabeça perante Deus. Perante os problemas, ela fez isso. E o inimigo, vendo a posição de mulher corajosa,
ele foge. Ele foge porque o diabo não tem poder numa mulher que dobra o joelho, numa mãe que clama a Deus pelos seus filhos. Isso é importante. E Joquebede, ela fez isso. Outra virtude dela, ela tinha a fé ativa no Senhor. É importante a gente ativar a fé. Você sabia que é importante nós ativar a fé nos nossos filhos? Quando está desanimado, não, meu filho, você vai vencer. Quem disse que você é um derrotado? Você é mais que vitorioso em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Hebreus, acompanhe comigo, 11:23, pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Olha onde essa mulher foi parar. Essa mulher foi parar na relação dos heróis da fé. O pai e a mãe, a Bíblia diz os pais. Mas a mulher, ela é muito forte para isso. Ela creu que os propósitos de Deus no seu filho não iam ser frustrados. Ela entregou. A Bíblia diz no Salmo 37:5, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega os seus filhos ao Senhor, confia nele e o Senhor vai fazer obra na vida dos seus filhos. Na TLH diz, põe a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele te ajudará. Quando ela fez aquilo, Deus agiu, porque ela colocou o seu filho nas mãos de Deus. Ela confiou em Deus. Queridas, não se conforme com o erro dos seus filhos. Não feche os olhos para isso, não tenha medo de falar com eles. Longe de mim eu ver um filho meu fazendo as coisas erradas e eu fechar os olhos. Ele tem que entender que eu não apoio. Eu tenho que mostrar para eles o certo. Isso é importante. Como o meu filho estava falando, eu sempre digo, nem que tenha cabelos brancos, barba branca, só vou me calar quando eu estiver dentro de um caixão. E tem mais, eu pago um preço. Porque e você, mamãe, é a melhor amiga dos seus filhos. Você pagou um preço desde quando ele foi concebido. Você paga um preço de enjoo, de vômito, de sofrimento, de mal-estar. Você pagou um preço. Então, nós não vamos abrir mão. Vamos seguir esse exemplo de Joquebede. No tempo que Joquebede desobedecer, querido, o decreto do rei era considerado traição ou rebelião naquela época. E as consequências eram extremamente severas. Como? Qual eram as consequências? Pena de morte. Outra consequência, prisão ou escravidão agravada. Como assim? Como eles eram escravizados, então eles eram submetidos a trabalhos mais forçados, mais do que eram, e mais cruéis também. Eles também sofriam torturas. Como essas torturas? Uma delas, gente, era choque nos lábios, era choques no seio, era choques nos genitais. Eram as torturas que eles sofriam. E também castigo no público, para servir de exemplo para os demais cristãos. E, por último, ela foi uma mulher influente. Joquebede, ela foi uma mulher influente. Sabe por quê? Ela foi mãe de Moisés, Arão e Miriam. Ela formou os 3 filhos, sendo fundamentais para a história de Israel. Até hoje se fala dos filhos dela. Por quê? Porque ela foi uma mulher que ela ensinou. A Bíblia diz aqui, mostra que a Miriam, olha só, ela foi uma profetisa. E ela ajudou a liderar as mulheres no tempo de Êxodo. Arão, ele foi o primeiro sumo sacerdote de Israel e o porta-voz de Moisés.
Moisés, ele foi o libertador. Ele foi o libertador de Israel. Ele foi o libertador. E também ele recebeu a lei no Monte Sinai. Homem de influência. Sabe por quê? Porque aquela mulher, quando pegou aquele menino, que a filha do faraó disse, leva ele, cria ele para mim, eu vou te pagar um salário. Imagine uma escrava, a única de Israel, tinha o seu salário. É isso que Deus faz quando a gente coloca a nossa fé no Senhor. Ela tinha um salário. Ela tinha o seu salário. E naquele período que ela ficou até o menino ser grande, levou para entregar a princesa, sabe o que ela fazia? Meu filho, olha, nós somos um povo que temos promessa de Deus. Filho, Deus tem coisa linda lá no céu. As ruas são de ouro, o muro é de cristal. Meu filho, você vai morar no palácio junto com o rei. E você vai ser um príncipe. Mas olha, você pode escolher se você vai ser rei, você é o candidato, ou meu filho vai fazer parte do povo de Deus. Filho, lá no palácio é um tempo, vai acabar. Aqui é permanente, é eterno. Escolha Deus, meu filho. Todo dia aquela mulher falava isso para o seu filho. Todo dia ela ensinava, como diz Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 7. Essa palavra que hoje eu te ordeno diz lá. Tu inculcarás aos seus filhos. Dele ensinarás no caminho. Ao deitar, ao levantar, ensine. Quando você estiver sentado, inculque. Ela inculcou a palavra. O menino cresceu, entregou a mãe adotiva. O menino foi levado para o palácio. Foi um homem muito culto. E ele cresceu e escolheu o quê? Fazer parte do povo de Deus. Isso é importante. Eu conheço uma pessoa que ela tinha um relacionamento com um homem muito rico. Depois ela engravidou, não deu certo para casar, e ela inculcou, ela se tornou uma serva de Deus, e ela inculcou naquele menino dizendo, seu pai é muito rico, você vai ver malas de dinheiro, mas filho, vai passar, tudo vai acabar. Aqui com Jesus, você vai crescer muito, é eterno. Lá no céu vai ser rua de ouro, vai ser muro de cristal. Essa mulher inculcou, cresceu o menino, foi se encontrar com o pai e depois voltou. Mamãe, eu vi ele com malas de dinheiro. Mamãe, ele me levou para o banco e ele sentou na frente do gerente e ele abria malas de dinheiro. E sabe o que aconteceu? Esse menino escolheu servir a Deus. E eu quero dizer que isso é importante. Meus amados, o tempo está correndo, né? Mas eu quero dar algumas dicas para as mamães, vai ser rápido. Busca o Senhor, a primeira dica, busca ao Senhor, para você ter filhos abençoados, nesse momento, nessa situação difícil que você tem enfrentado. Sabe a primeira dica? Busque ao Senhor. Jeremias 29, 13 a 14 diz buscai-me, buscai-me e me achareis quando me buscar de todo o coração. E o 14 diz, serei achado de vós, diz o Senhor, e mudarei a sua sorte. Busque a Deus, é a primeira dica. A segunda dica, ouça os ditos de Deus. Ouça as promessas que Ele te dá. Tá? Em virtude da sua descendência. Depois escreva. Eu tenho tantas coisas escritas que essa semana eu fui dar uma olhada, que eu estava pesquisando algo e fui olhar nas minhas anotações e eu vi coisas de 2014. Deus me prometendo com meus filhos. Anote para você não esquecer. Outra dica, peça a ajuda dos seus mentores. Seu filho está dando trabalho, não se envergonhe. Eu fiz isso muitas vezes. Eu pedi ajuda. Peça ajuda dos seus mentores, seus pastores, seus líderes. Outra dica, não diga nenhuma palavra negativa para os seus filhos, principalmente na hora que você está com raiva. Não diga. A Bíblia diz em Provérbios 18, versículo 20 a 21, na NTLH, diz assim, olha só, você terá de aguentar as consequências de tudo que você disser. O 21 diz,
O que você diz pode salvar ou destruir a vida de uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Cuidado, mamãe, com suas palavras você não vai prestar. Menino danado, sabe o que é danado? Amaldiçoado. Esse moleque não quer nada, sabe o que é moleque? Um dos significados é menino endiabrado. Cuidado com você diz com seu filho. Outra dica, decida ser uma mãe alegre. Provérbios 17, 22 diz que a alegria ela faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer pouco a pouco, morrer aos poucos. Seja alegre. Por mais que a situação é desesperadora, decida, porque você tem alegria. E Jesus diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Outra dica, decida ser diga não para os seus filhos. Diga não. Não vai fazer isso, tá, amorzinho? Por causa disso, disso e disso. Não, amorzinho, mamãe falou não, tá? Então é não. Diga não. Sabe por quê? Provérbios 29, 15 diz que a criança que faz o que quer, entrega a si mesma, ela vai envergonhar sua mãe. Na TLH diz o seguinte, é bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Então, diga não para seus filhos, mas diga com amor, não vá dizer com raiva. Diga com amor e diz o porquê. Provérbios 29, 17, corrige o teu filho e ele te dará descanso e dará delícia à sua alma. Você vai ter descanso. Quando você não vai estar preocupado que seu filho está no mundo das drogas, está no mundo dos crimes. Ou será que não vão matar meu filho? Não, mas diga os não, tá? É importante dizer não. Outra dica, não deixe seu filho ficar muito tempo nas redes sociais. Gente, cuidado. Cuidado, desperta nisso, mamãe. Papai, desperta. Sabe, estou com duas situações, uma criança de 10 anos e uma criança de 5 anos, que as mães me procuraram e falaram que as crianças fazem necessidades fisiológicas com celular. Tão viciado que eles não deixam o celular para nada. Você está dando copo de veneno. Se você fizer isso, as mães antigamente, meus filhos não tinham isso, naquele tempo não tinha, e eu criei. Deixa eles brincar com brinquedos. Coloque as horas, o limite nos seus filhos. É um veneno que você está dando para os seus filhos, se você fizer isso. E por último, mães também não devem ficar muito tempo nas redes sociais. Efésios 4, 26 diz, remindo o tempo porque os dias são maus. Segundo Coríntios 5, 10 também diz que nós vamos prestar contas. Olha só, nós vamos comparecer perante o tribunal, aonde nós vamos prestar conta de tudo o que fizemos, seja bom ou seja mal. Se você está fazendo isso, deixando seu filho também à vontade, saiba de uma coisa, é sua responsabilidade. E Deus vamos prestar conta com Deus. Então, para finalizar, eu quero dizer o que eu sei, que Deus sabe da sua luta. Mas você está numa igreja que ensina a verdade e que se importa com você. Se você está passando, não está sabendo o que fazer, está passando uma situação desesperadora, você saiba que você pode atravessar o caos com paz. Você sabe que você pode contar com a gente. A Bíblia diz, se nós não andar ansioso por nada, mas em tudo apresentar o Senhor com oração, com súplicas, com ações de graça, o Deus da paz vai guardar a sua mente e vai guardar o seu coração em Cristo Jesus. Ou seja, você vai ter paz. Queridos, eu quero deixar isso para você. Você tem uma igreja que se importa. Se você está numa situação desesperadora, não sabe mais o que fazer, procure a gente. Procure a sua liderança, nós queremos ajudar. E saiba de uma coisa, não tenha medo, confia no Senhor. Fala para os seus filhos que eles vão ser. E eu creio, queridos, que os seus filhos
vão alcançar os propósitos que Deus tem para a vida deles. E eu creio que você vai ser uma mãe, vai ser como Joquebede, que os seus filhos vão ser influência na igreja, vão ser influência no colégio, na faculdade, no trabalho. Eles vão ser a xerox, a fotocópia do Espírito Santo, a fotocópia de Jesus. Sabe por quê? Porque você, mamãe, se compromete hoje. Você é a Joquebede de hoje. Você é a mulher que Deus levantou para preparar o seu filho para grandes coisas. Eu gostaria de pedir para você levantar-se agora nesse momento. E comece a analisar. Mães admiráveis, elas enfrentam vendavais, sem desconectar das promessas de Deus. Ela acredita que o seu Deus é Deus. Ela acredita que Deus continua sendo Deus e que vai cumprir com as suas promessas na vida da sua família. Se você precisa, me procure. Eu tenho várias promessas que eu vou anotando. As minhas Bíblias que eu leio, que depois que eu leio, eu marco todas, eu compro outra para riscar de novo. São cheias de promessas marcadas. E eu também destaco com relação aos meus descendentes. Deus tem uma aliança com você, mamãe. Tem aliança com seus filhos até 1000 gerações. E Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. E eu gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos. Se você está passando por essa situação difícil, desesperadora, pensa que não foi fácil para Joquebede. Joquebede está na relação dos heróis. Se fala de Joquebede ainda hoje. E os filhos dela foram treinados e marcaram a sua geração. Marcaram, até hoje é falado deles. Foram grandemente usados pelo Senhor. Seus filhos não serão diferentes. A Bíblia diz em Isaías 65, 23, que nós não temos filho para calamidades. Na linguagem de hoje diz que nós não temos filho para vergonha. Então tome posse disso.